Você já parou para pensar que o tempo que você tem agora é finito? A cada segundo que passa, você se aproxima de um momento que não poderá mais recuperar. Como você está vivendo o tempo que tem? Será que está preenchendo seus dias com autenticidade? Ou simplesmente deixando-se levar por distrações que não levam a lugar algum? Martin Heidegger, um dos maiores filósofos do século XX, nos alerta. Viver sem autenticidade é desperdiçar a única coisa que realmente temos, o nosso tempo. Heidegger dizia que o tempo não é apenas uma sequência de momentos, é a essência da nossa existência. Ele acreditava que a maioria de nós vive no que ele chamava de inautenticidade, um estado de desconexão, onde seguimos as normas da sociedade sem questionar o que realmente importa para nós. Quando vivemos assim, somos como folhas ao vento, movidos pelas demandas e expectativas externas, mas completamente alheios ao que realmente desejamos ou valorizamos. Define o tempo porque ele acreditava que aceitar a finitude da vida é essencial para a autenticidade e, mais importante, como podemos transformar nossa relação com o tempo para viver com mais significado e propósito. Heidegger introduziu o conceito de ser aí, Dasein, que significa estar no mundo. Para ele, o ser aí é definido pela consciência da nossa mortalidade. A ideia pode parecer desconfortável, mas, segundo Heidegger, é justamente essa consciência que nos dá a chance de viver de forma autêntica. O problema é que a maioria das pessoas tenta evitar pensar na morte. Somos constantemente distraídos por obrigações, entretenimento e o desejo de estar ocupados. Essa fuga da realidade nos impede de enxergar o que realmente importa. Como Heidegger nos alerta, quando ignoramos a nossa finitude, deixamos de ser protagonistas da nossa própria vida. Pergunte a si mesmo: você está vivendo cada dia como algo único, ou está apenas passando o tempo? Heidegger acreditava que viver de forma autêntica significa reconhecer nossa liberdade de escolha e assumir responsabilidade pelo nosso próprio ser. Quando vivemos de forma inautêntica, agimos como se o tempo fosse infinito, procrastinando decisões importantes ou vivendo para agradar os outros. Por outro lado, a autenticidade surge quando paramos de evitar a verdade sobre nossa mortalidade e começamos a viver em alinhamento com nossos valores mais profundos. Isso significa fazer escolhas conscientes e priorizar o que realmente importa. Heidegger nos desafia. O que você está fazendo com o tempo que tem? Está vivendo a vida que deseja ou apenas a vida que esperam de você? Uma das ideias mais fascinantes de Heidegger é que o tempo não deve ser visto como uma linha contínua, mas como uma série de possibilidades. Cada momento é uma oportunidade de ser, de agir e de transformar. Mas essas possibilidades são limitadas, e é isso que as torna preciosas. Quando você encara o tempo como um recurso finito, começa a valorizar mais o presente. As pequenas coisas, como um café com um amigo, um pôr do sol ou uma conversa significativa, ganham um novo significado. Mas, para isso, é necessário parar de viver no modo automático. Heidegger dizia que a rotina pode ser um inimigo da autenticidade, pois nos coloca em um ciclo de repetição que nos impede de refletir sobre quem somos e o que queremos. Então, como podemos aplicar os ensinamentos de Heidegger na nossa vida? Aceite a finitude. Reconheça que o tempo é limitado e que cada escolha importa. Isso pode parecer assustador, mas é também incrivelmente libertador. Questione suas prioridades. Pergunte-se se está investindo seu tempo no que realmente importa para você. Você está vivendo alinhado com seus valores ou seguindo expectativas externas? Seja presente. Aprenda a estar completamente no momento, sem se perder em arrependimentos do passado ou ansiedades sobre o futuro.
Heidegger nos ensina que o presente é o único tempo que realmente temos, e viver com autenticidade significa estar plenamente consciente disso. A vida não nos dá garantias. O tempo que temos é incerto, mas também é o maior presente que recebemos. Heidegger nos lembra que é nossa responsabilidade usá-lo com sabedoria e autenticidade. Como Heidegger dizia, a questão não é quanto tempo temos, mas como escolhemos vivê-lo. No mundo contemporâneo, Heidegger provavelmente identificaria a cultura da distração como uma das maiores ameaças à autenticidade. Redes sociais, entretenimento instantâneo e um fluxo constante de informações competem pelo nosso foco e atenção. Essas distrações nos afastam de momentos de reflexão profunda, nos mantendo em um estado de constante superficialidade. Heidegger advertia que viver de forma inautêntica significa perder-se nas vozes do mundo, ou seja, seguir aquilo que a sociedade nos diz ser importante, sem questionar se isso ressoa com nosso verdadeiro eu. Hoje, essas vozes estão mais altas do que nunca, nos dizendo que devemos ser mais produtivos, mais conectados, mais bem-sucedidos. Mas no meio desse ruído, será que ainda conseguimos ouvir a nós mesmos? Imagine acordar todos os dias seguindo uma rotina que você não escolheu conscientemente. Heidegger acreditava que a rotina, quando vivida sem reflexão, nos transforma em prisioneiros do tempo. Vamos ao trabalho, resolvemos problemas do dia a dia e esperamos pelo fim de semana para, talvez, experimentar uma breve sensação de liberdade. Mas, se o tempo é o nosso bem mais precioso, será que podemos nos dar ao luxo de esperar? Ele nos desafia a romper esse ciclo. A questão não é evitar a rotina, mas sim transformá-la. Como seria acordar todos os dias e fazer escolhas que realmente refletem quem você é e o que valoriza? A consciência do tempo finito pode despertar o que Heidegger chamou de ansiedade existencial. Essa é a angústia que surge quando percebemos que a vida é limitada e que nossas escolhas têm peso. Para muitos, essa angústia é desconfortável e algo a ser evitado. Mas Heidegger acreditava que essa ansiedade é uma porta para a liberdade. É através dela que nos tornamos plenamente conscientes da nossa existência e do poder de moldar nossas vidas. Em vez de fugir dessa sensação, ele nos encoraja a aceitá-la e usá-la como um catalisador para viver de forma mais significativa. A relação de Heidegger com a ideia da morte não é pessimista, mas reveladora. Ele argumenta que a morte não deve ser vista como o fim, mas como um lembrete constante de que a vida é limitada e, portanto, preciosa. Quando vivemos com essa consciência, o medo da morte pode ser substituído pela urgência de viver plenamente. Você já se perguntou como seria viver cada dia como se fosse o último? Não no sentido hedonista de fazer tudo o que se quer sem pensar nas consequências, mas no sentido de aproveitar cada momento com autenticidade e intenção. Heidegger nunca viveu na era digital, mas seus ensinamentos são incrivelmente relevantes no mundo de hoje. Pense em alguém que largou um emprego estável para seguir sua paixão, ou em pessoas que escolheram simplificar suas vidas para encontrar mais significado. Essas histórias exemplificam o que Heidegger chamaria de viver com autenticidade. Agir com base no que é verdadeiramente importante, em vez de ser levado pelas expectativas externas. Por outro lado, também podemos observar como a falta de reflexão nos leva a gastar nosso tempo em coisas que não agregam valor. Quantas vezes você já se viu preso em um ciclo de trabalho, consumo e distração, sem realmente sentir que está vivendo? A questão essencial que Heidegger nos propõe é: como podemos recuperar o controle sobre o nosso tempo em um mundo que constantemente nos rouba dele? A resposta está na prática da atenção plena,
na coragem de dizer não às distrações desnecessárias e na busca por atividades que realmente reflitam nossos valores. Uma vida autêntica, segundo Heidegger, não é uma vida perfeita ou livre de dificuldades. Pelo contrário, é uma vida cheia de decisões conscientes, aceitando o desafio de lidar com a finitude e a incerteza. Não é sobre controlar o tempo, mas sim sobre vivê-lo de maneira mais significativa. Reflita sobre suas prioridades. Pergunte-se: eu estou gastando meu tempo nas coisas que realmente importam para mim? Faça ajustes pequenos, mas consistentes, para alinhar suas ações ao que você valoriza. Aceite a morte como parte da vida. Em vez de temer a morte, use-a como um lembrete para não adiar seus sonhos. O amanhã é incerto. O presente é a única garantia. Rompa com a superficialidade. Desligue-se das expectativas externas e busque uma conexão mais profunda com suas escolhas, relacionamentos e trabalho. Valorize os momentos simples. A autenticidade não está apenas em grandes mudanças, mas também em pequenas atitudes diárias, como dedicar tempo de qualidade com as pessoas que ama ou apreciar o silêncio de uma manhã tranquila. Martin Heidegger nos lembra que o tempo é o maior presente que temos. No entanto, é um presente que frequentemente desperdiçamos, seja nas rotinas mecânicas, nas distrações ou nas expectativas que nos afastam de quem realmente somos. O chamado dele à autenticidade é um convite para viver cada momento com consciência, coragem e intenção. Ele nos desafia a olhar para a vida não como algo que simplesmente acontece conosco, mas como algo que podemos criar. O tempo, embora limitado, é suficiente para quem escolhe vivê-lo plenamente. E como ele mesmo escreveu, cada momento de nossa existência é uma oportunidade para nos tornarmos o que somos.